Cuando son desaparece, algo en nos comienza, en fin, a oír, orociedo silencio, absoluto, a investigas, a osonte, co uma cidade inteira, o que realmente contes, yon, a noite en que uma cidade inteira ve o mundo en movimiento, mas o vive en silencio absoluto, os primeiros ruídos do vacío. Imagine uma cidade pequena, tal pequena que seus hábitos, pues, parecen más antiguos que suas construções. Uma cidade onde o trem das 6 da tarde sentuada quase um ritual, onde os cais anunciam a noite com latidos cansados, onde o vento parece conversar com as ruas. Uma cidade onde cada som cumpre uma função emocional. Alguns tranquilizam, outros avisan, outros simplesmente lembram que o mundo continua em movimento. Mas, numa noite comum, todos esses desaparecem, não diminuem, não se confundam, não se transformam, eles cessam. Como se o audio da realidade tivesse sido desligado, mas as imagens continuassem. Era final de verão, aquele calor preguiçoso que parece colar os ruídos à ocha. E ainda assim, o silêncio que chegou les peitou viva. Lógica ou rotina, moradores descrevem dentro do comestran unanimidade. Parecia que o mundo ficou em mudo. Então vemos detalhe mais inquietante. Não era apenas ausência de som, era algo no lugar do som. Uma espécie de presença tensa, quase mineral, que pressionava o peito de um jeito difícil de traduzir, como se o silêncio tivesse peso, como se tivesse forma, como se tivesse intenção. Alguns relataram que sentiram o corpo reagir antes da mente, compreender, um arrepio que vinha de dentro, não da pele, um medo primitivo, anterior à grave linguagem. O caso foi arquivado. Afinal, como investigar aquilo que não deixa rastros? Como registrar o que não faz barulho? Mas o silêncio não ficou quieto por muito tempo. Anos depois, novos relatos surgem fragmentados, contraditórios, mas unidos por algo invisível. A sensação de que o silêncio parecia vivo, e assim, o dossiê acentuada reaberto, e como ele, o desconforto que sempre permaneceu a grave sombra. Ali tem que o arpado, paradoxo de um silêncio que parecia fazer barulho. Os relatos daquela noite formam algo inquietante. Um morador que vive perto dos trilhos diz: o trem passou, eu senti o chauvila, mas não ouvi nada. E uma professora conta: o vento mexa as árvores, mas o som não vinha junto. Outra testemunha relata que abriu a janela para ouvir o silêncio e sentiu o ar tivesse engrossado, como se houvesse uma camada a mais entre ela e o mundo. O silêncio tinha textura, tinha profundidade, tinha comportamento. A psicologia explica: quando o som desaparece, o cérebro tenta completá-lo, mas é acentuada raro, quase impossível em centenas de cérebros criar a mesma sensação ao mesmo tempo. E então, a quebra de expectativa. Os sensores acústicos da cidade registraram quedas abruptas na atividade sonora, como se um véu tivesse sido posto sobre a cidade, mas nenhum equipamento indicou anomalia real. Nada físico, nada mensurável, nada que justificasse seu fenômeno. Como se o silêncio faz interno e externo ao mesmo tempo, e uma fronteira dupla,
atravesando o corpo e o espaço. Muitos moradores relataram ansiedade súbita. Outros sentiram uma espécie de vigilância invisível. Alguns choraram sem saber por quê. E então seria a metáfora que acompanha o caso até hoje. O silêncio se tornou um espelho de cada pessoa viu nele o que teme escutar. A partir daqui, 3 conceitos domina neste capítulo: o erro invisível na interpretação, o silêncio que piorou tudo, e a diferença entre perceber e compreender. Todos eles continuam relevantes até hoje. O relógio que continuou marcando quando o tempo não parou, mas tudo parecia suspenso. Este capítulo é acentuado por dos mais perturbadores, porque o tempo não mudou. Relógios continuaram marcando segundos, computadores funcionaram, carros ligaram, nada travou. Mas quase toda a cidade escreda e vivendo aquele período com mais do que deve. Lutos padeciéramos e desaparecerá minha dia infinita. A neurociência observou bufonas em situação de a percepção temporal e expande-se como e o cérebro aumenta-se a resolução do mundo para detectar ameaças. Mas aqui algo não fecha. Vídeos gravados naquela noite não mostram nada de extraordinário. Captam sons comuns, alguns ruídos leves, mas nada parecido como silêncio absoluto descrito pelas pessoas. É acentuada como se usa para os tibes sem gravado e uma realidade. E as pessoas tibes sem vivido outra. Um especialista comentou: é acentuada como a cidade tibes experimentado 2 tempos ao mesmo tempo, o tempo dos objetos e o tempo da percepção humana. Essa dissonância cria colapso emocional. Porque seu tempo externo continua normal, mas o tempo interno se distorce. Qual dos dois estamos vivendo? E assim surgem mais linhas complementares, o que os registros não mostram, porque a memória pode ter falado. O fator que altera depoimentos quando o medo se torna coletivo. A memória não agrava apenas eventos, ela agrava a forma como nos sentimos diante deles. E naquela noite, ninguém se sentiu seguro. Primeira testemunha a contestar a própria experiência. Quando o relato racha por dentro, e uma testemunha em particular virou símbolo deste caso, e uma mulher conhecida por esse wapres Isau, técnica, lúcida, de poucas palavras. No primeiro depoimento, ela afirmou em voz anúncio, ela tinha presença. Anos depois, quando se foi revento, ela voltou a ser entusiastada. Bata essa mês. Algo mudou. Ela fez uma pausa nova. Olhou para verso. Respiração ruidosa e disse: talvez não tenha ouvido nada. Talvez Deus. Essa confissão rachou o caso por dentro, porque ela não estava mentindo em nenhum dos relatos. Ambos eram verdadeiros dentro do que a memória lhe permite. A mente prende lacunas. Ela reconstrói, ela reorganiza, especialmente quando um evento desafia a lógica, dúvida de la contar, minou o restante detalhe. E então, um fenômeno raro aconteceu. As pessoas começaram a duvidar, não do que aconteceu, mas do que sentiram enquanto acontecia. O silêncio se tornou fissura. E quanto mais tocava essa fissura, mais ela se expande. 3 linhas metafóricas surgem deste pantão, o detalhe que ninguém viu, a sombra emocional distorce conclusões, e o que a natureza
ensina sobre vigilancia. A veces, nada acentuada o fato que nos marca, acentuada ferida que o fato de saber. Son que não foi ouvido, mas foi procurado a investigação técnica que encontrou a proes demais e explica sois da menos. Quando os especialistas chegaram, trouxeram consigo o margen de tecnologia, sensores de infrasom, equipamentos meteorológicos, grabadores de alta sensibilidad. Está sus portáteis de anal y se vibras. Yonal. A esperanza era simples. Seu silencio voltase. Él sería capturado, mas a ciencia encontró algo inesperado. Osad, para los registra. Tan migrovaría, soques infras, sónicas, naepo, cada evento original, cuando la sues. Mas había un problema quasi invisible. En una de esas, había su estina intensidad insuficiente para causar la sensación física descrita pelos moradores. Era como encontrar, pegada, mas perceber que no se vivo. Podería telas de exado, o método desconocido, especialmente cuando le vibra fora do alcance humano, e acentuada profundo, sans que não ouvimos, frecuencias que não interpretamos, estímulos que o corpo sente, mas o cerebro não entende. Equipes tentar pampro por causa indústrias. Mas não había actividad e compatibilidad en aquel día. En una usina, en una obra, en una fan mecánica ativa. A cidade, então, interpretou o vazio como ameaça. O silêncio virou sintoma, virou presságio. A metáfora que marca este capítulo é acentuada quase física. Un somente errado, como el mundo tivese inspirado, esquecido de soltar o ar. Y los complementos se repiten como advertencias, o que los registros no muestran. Caso paralelo en que un som mudou y una investigación inteira. O erro invisible na interpretación humana, porque a veces na acentuada a falta de dados, e acentuada a falta de linguaje para descreverlos. O retorno do silencio, anos depois, quando o passado ecoa en novos vazios. Muitos acreditar tan que a cidade é inadexado o silencio absoluto no passado, mas o tempo não apaga y voltó de corrida diferente. O silencio voltó. Houve un presilencio. Y una vibras a sutil, quasi estética. Algunos diceran te sentir amor, mudar de deseo. Otros diceran te seus ouvidos estalarán, como se o corpo estivese que preparando para algo inevitable. Y en Tao, o som desapareceu de novo. Mas o que inquietou os pesquisadores não foi o retorno do fenómeno. Foi que mo percebe novos moradores, pessoas que nunca ouviram falar do caso original, relataram sensações idênticas. Como é o silêncio carregas, se uma assinatura de uma impressão digital invisível. Algo que, mesmo sem história prévia, o corpo reconhece. A cidade inteira entrou em estado de atenção crónica. Respiraba con cuidado, falaba máis vexo, ouvia máis do que falaba. E cada intervalo de dentro, cada que repentina de ruido, cada mudanza no ambiente provocaba un sobresalto colectivo. Era como viver diante de uma fronteira invisible. E uma cidade respira con medo, inspirar. Aquí, tres conceitos voltam a nos acompañar. O que a natureza ensina sobre vigilancia, a diferença entre perceber e compreender. E a sombra emocional distorce conclusões. Talvez o fenómeno não tenha voltado apenas para ser medido,
tal vez ten voltado para ser sentido. Novamente, a reabertura do arquivo de o desconforto coletivo, a investigação que revela a máis dúvidas do que respostas, como retorno do fenómeno. O arquivo foi finalmente reaberto e o estudo coletivo começou a revelar algo ineterno. Quanto máis testemunhas eram movidas, menos coherente a história se tornava. Mas máis coherente se tornava sem dedo comum. Era como se cada pessoa tivesse vivido uma versão diferente do mesmo evento, mas todas essas versões apontassem para a mesma direção: o desconforto invisível do silêncio absoluto. O viés de convergência começou a atuar. Relatos diferentes começar pamas que alinar não por semelhança, como se o silêncio, mas por tivesse se transformado em uma lente a través da qual todo interpretan suas próprias memórias. Especialistas discutirán intensamente o que debería ser considerado científico. Un deles dice: se ignoramos a percepção humana, ignoramos metade do fenómeno. Outro respondeu: se nos apoiamos apenas na percepção, ignoramos a metade que podemos comprobar. No fim, ninguém venceu o debate. E a cidade percebeu algo que talvez sempre quede ideal. Talvez o mistério nunca tenha sido o som. Talvez tenha sido aquilo que o silêncio expôs. O arquivo se tornou um quarto trancado e ninguém sabe se falta a chave ou se falta coragem para abrir a porta. O detalhe é que ninguém viu, que os registros não mostram, porque a memória pode ter falado. Tudo permanece suspenso, flutuando entre ciência, percepção e medo. O arquivo que não ecoa, mas permanece. No fim, este caso deixa uma pergunta que ecoa em todas as direções. O silêncio absoluto foi um fenômeno físico, foi psicológico, ou foi um reflexo tentado que lace entre o mundo e o da pareja dele? Nenhuma explicas ao abrange tudo. Nenhuma teoria fecha completamente as lacunas. Nenhum depoimento se entoada inteiro o bastante. A memória se reorganiza, os sentidos se confundam, o corpo reage antes de mente comprenda. Entre fato e interpretação existe nessa zona que os mistérios sobrevivem. Talvez o silêncio absoluto não tenha sido ausência. Talvez tenha sido revelação. E uma revelação dura, profunda, incômoda, sobre aquilo que ouvimos quando nada está ali para ser ouvido, sobre aquilo que sentimos quando o mundo, por um instante, deixa de nos responder. O arquivo se fecha, mas a inquietação continua, como um eco que nunca nasceu, mas insiste em permanecer. Se este relato despertou essa curiosidade, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe. Deixe nos comentários o que a máis te intrigou. O conhecimento oculto só se revela quando é acentuado compartilhado.